Bem, as trutas hoje estão muito, mas muito pouco ativas. Vejo algumas trutas a vir à superfície comer insetos, mas de forma muito discreta, e na minha experiência, quando elas estão assim, experiência esta do fly fishing, estão mesmo a comer de faca e garfo. Vai ver-se uma ou outra, mas mesmo assim são saltos muito... não chegam a ser saltos, é mesmo abocanhar e mergulhar. Aqui à frente está uma, não sei se dá para ver depois no vídeo, está aqui uma erva aqui mesmo à frente e a truta está num raio de 3, 4 metros deste local, dessa erva. Ali em cima está outra a saltar, ali mesmo. Eu estou-me a aproximar, não demasiado, e vou lançar o meu bait mais para cima. Mas tenho as minhas dúvidas que vai resultar. Quando elas estão assim, normalmente só na modalidade fly fishing é que elas se deixam enganar. A truta normalmente, quando está em posição para comer, está sempre virada para montante, ou seja, se nos aproximarmos por trás, elas normalmente não se apercebem. De frente, isso aí é para esquecer. Hoje é dia, não. A atividade é mesmo mínima. Eu andei a pescar na zona mais funda. Agora estou a pescar de forma mais leve e pronto, e na zona mais baixinha. Acabei de espantar uma na ordem de quilo e meio. Estão duas aqui à frente, a cerca de 20 metros. Eu não tenho muito tempo para pescar nestas circunstâncias, porque daqui a pouco começa a água a descarregar para a mini hídrica e vai ficar uma corrente fortíssima. Outra ali em cima, outra mais em cima. É uma hora de atividade, mas uma atividade sobretudo da caça ao inseto. Outra ali em baixo. Agora há sempre a possibilidade de uma também querer um peixinho na barriga. O vento neste caso é favorável porque expõe menos em termos de visibilidade e também esconde um pouco o risco que a linha faz na água. E afinal consegui ferrar uma, consegui enganar uma. Olha, é uma boa truta. Excelente. Vejam. Uma boa truta. Sim. Bem grande. Às vezes os iscos ou os baites mais clássicos são os mais eficazes, que é o caso de uma simples F7 Silver e tenho uma trutona aqui.
Enquanto aguardo que a barragem a montante acabe com a descarga, provavelmente é cerca de 1 hora, já devem faltar cerca de 20 minutos. Vou ouvindo aqui os pássaros a cantar e vou apreciando o Rio Mondego. Atraquei aqui nesta árvore, como vocês podem ver, para fugir um pouco à corrente. Recarrego as baterias da GoPro e as minhas e ainda vou pescar mais um pouco. Agora coloquei-me aqui nesta zona em que a corrente passa aqui à esquerda e aqui é mais calmo, são águas mais baixas e muitas vezes as trutas encostam nestes locais quando a corrente está forte. Há uma data de variáveis, pronto, mas esta é uma delas. Esta rapala é outra vez a F7, são águas baixas, F7 Original Floater. Como é muito leve, eu não consigo lançar muito longe, não com esta cana, com esta linha, mas é o suficiente. Eu estou-me a aproximar devagar, elas estão a nadar contra a corrente e se o motor não fizer muito ruído, não se apercebem da minha presença. Nestas circunstâncias a truta está mais ativa, está mais agressiva. Há pouco viram quando elas estão passivas e a comer insetos, agora estão a caçar o que passar. Aqui no meio estou numa zona com pouca corrente. A corrente passa à minha esquerda e passa um pouco à minha direita, é uma zona mais calma, mais intermédia, e assim permite-me bater a minha direita e a minha esquerda. É uma posição mais estratégica. Se este caiaque fosse movido com pagaia, era impossível eu estar aqui. Olha, tive agora um toque, porque tinha que estar a remar. Não, isto não é toque, isto é o fundo. Esta rapala, como vocês podem ver, eu retiro-lhe as fateixas e meto os anzóis inline da VMC, que são anzóis desenhados para cranques. Para mim, são muito melhores que as fateixas. As fateixas desta rapala são extremamente pequenas. O mais natural é perdermos um peixe por ficar muito mal ferrado, fica muito superficialmente ferrado e com tensões muito grandes entre o peixe e o pescador. O mais natural é perdermos o peixe. Quando eu estudei e investi no caiaque, tive em conta uma data de características. Uma delas, estabilidade, flutuabilidade e o facto de poder direcioná-lo com os pés. Adaptei o leme, que vem da origem, para me direcionar o motor. Com o Endura Max 45, tenho um motor potente e assim consigo, nestas circunstâncias, estar concentrado a pescar contra a corrente. Neste caso abriguei-me aqui e pronto, e tiro o melhor partido possível do caiaque. A corrente está ali, eu aqui estou abrigado, porque aqui praticamente não há corrente nenhuma e provavelmente vou tirar outra truta, pois elas também preferem vir para estes locais mais abrigados para não estarem a gastar energia constantemente contra a corrente. O que é típico dos predadores, em correntes.
Aqui a profundidade é mesmo muito baixa. Olha, vinha uma truta atrás do bait. Vocês provavelmente não conseguem ver no vídeo, mas eu vi. Tenho que ter cuidado com a hélice a bater no fundo. Provavelmente aquela já não volta a perseguir a rapala. Já me viu. E agora aproveito a corrente até ao meu regresso à pick-up. Tive um toque agora. Tive. Subtil, mas ela foi lá. Está uma. Estava. Acho que está ferrada é do lado. É isso. Não é grande. Tem lá calma, rapariga. Está ferrada por cima. E agora, até ela acalmar, não vai ser fácil. São lindas estas trutas. Não é grande, mas é um peixe bem bonito. Calma lá contigo, rapaz. Oh, está bem. Não queria espetar. Vai lá.